Boa noite, igreja. Graça e paz sobre a sua vida, amém? Estamos de volta. Eu me sinto voltando agora de férias, porque essa semana aí, olha, vou contar para vocês. Eu vim da pegada dos acampamentos, né? Aí teve a Cajumer, aí teve uma semana ali, mais ou menos, para dar uma lavada na roupa, fomos para Canzeca, e aí nessa semana agora deu febre, deu resfriado, deu tudo que tinha, assim, acumulado, né? Então eu estou agora voltando, dando o retorno. Tanto por isso também, essa semana foi toda do Contra, então eu vou reaproveitar uma mensagem que eu já trouxe há muito tempo, então não se surpreenda, tá? É sim uma mensagem repetida, mas eu já iria fazer falar sobre isso, enfatizar esse tema, que é a leitura da palavra, de qualquer forma. Hoje nós temos aí os planos de leitura bíblica para você pegar o seu, então eu já incentivo que você pegue, e hoje eu vou pregar justamente sobre isso, sobre a palavra, a leitura bíblica, o devocional. É uma mensagem que eu trouxe lá em 2023, então acredito que aí já dê para a gente ouvir de novo, bem tranquilo, essa palavra que fala sobre o tesouro precioso que é a palavra. Então abra sua Bíblia em Salmos, no Salmo do número 119, nós vamos ler um pedacinho desse Salmo e meditar, enfim, refletir aí nesse texto. Salmo 119, nós vamos ler a partir do versículo 33. Rodrigo, tu pode abaixar um pouco o meu retorno, por favor? Está meio alto aqui para mim. Vamos ler a Bíblia, Salmo 119, versículos 33 até o 40. Diz assim a palavra do Senhor. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Amém? Vamos orar juntos mais uma vez? Ora comigo. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra. Eu dependo de ti, nós aqui, Senhor, precisamos da tua intervenção, nós precisamos do teu Espírito Santo. Nada aqui é sobre mim, é sobre nós, mas tudo que nós queremos fazer, falar, entender aqui é sobre o Senhor. Então, Senhor, fala ao nosso coração através da tua palavra. É a tua palavra que tem autoridade, é o teu Espírito Santo que move, que usa, que fala, que comunica. Então, fala conosco, Senhor. Não deixa a gente sair daqui indiferente, não deixa a gente sair daqui do mesmo jeito que chegamos. Mas muda, transforma, toca alguma coisa no nosso coração através da tua palavra, da tua escritura. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de pensar num tesouro de certas maneiras que eu vi nos filmes. Então, toda vez que fala de tesouro, talvez você já vem uma imagem na tua cabeça, né? Um tesouro, a arca do tesouro dos piratas, né? Aquela caverna do tesouro. A caverna do tesouro lá do Aladim, lembra do Aladim, daquele desenho, do filme? Tem uma caverna lá que o Aladim entra e para pegar lá, aí ele acha a lâmpada, né? E aquela caverna ela é cheia de câmaras, né? Cheia de túneis e tudo mais, com tesouro. Em cada canto que você imaginar tem tesouro, tem riquezas, tem pedras preciosas e tudo mais. E aí eles entram lá, ele entra, eu não lembro quem mais estava com Aladim na história,
pega alguma coisa de tesouro e era uma armadilha. Quem encostasse no tesouro, a caverna começava a desmoronar. E aí eles fogem e tudo mais, né? Para não ser soterrados ali. E eu assisti isso quando criança e ficava pensando, como é que eu faria para resgatar o máximo possível de tesouro antes de escapar daquela caverna? Eu ficava pensando, tinha umas jarras de ouro lá, eu ia pegar uma jarra daquela, eu ia lá pegar uns rubis, umas pedras preciosas grandona que tinha, que é mais valioso, eu ia encher, ia botar no bolso, sei lá, ficava imaginando, né? E a forma que eu quero comparar nessa noite, o que eu quero trazer em relação a isso para nós nessa noite, é que a palavra, a Bíblia, para nós que nos dizemos cristãos, que cremos em Deus, que cremos em Cristo, ela nos é dada como se fosse essa caverna do tesouro. Ela é uma fonte inesgotável de riqueza, pensa nisso, inesgotável, que não acaba, sem fundo, sem fim. E Deus nos dá a sua palavra e Ele diz assim, vai, cavoca, procura, busca, tenta encher o teu bolso o máximo possível, enquanto você está nesse mundo, enquanto tem tempo, enquanto está nessa vida. Nós esperamos, ansiamos um dia viver com o Senhor, na sua presença, no céu, né, eternamente, mas Deus já nos dá a oportunidade de conhecer a Ele, de estar na presença dEle agora. E nós não podemos querer estar no céu e dizer, Senhor, a eternidade contigo é uma bênção, se nem aqui nós tiramos tempo para estar na presença do Senhor, quando já temos a oportunidade. Então eu quero que você passe a enxergar, olhe comigo nessa noite, para a palavra de Deus como um tesouro, ou como a câmara do tesouro, como a caverna do tesouro. Quanto mais você entrar, mais você cavocar, mais fundo você for, mais riquezas, mais tesouros, mais bênçãos você acha. Quanto menos você entrar, se você nem entrar, não tem bênção nenhuma. Então, o que é que a gente salvaria, ou como é que a gente tiraria mais, extrairia mais desse nosso tesouro, que é a palavra? Só para a gente ter um contexto do texto bíblico que nós lemos, que nós vamos olhar um pouco mais nessa noite, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, tá? É o maior de todos, ele tem 176 versículos. Então, às vezes, né, você vai começar a ler o Salmo 119 e passa a folha e não acaba, né? É o maior da Bíblia. E, pasmem céus e terra, qual é o tema do Salmo 119? Do que ele está falando? Todo ele, do início ao fim, está falando de como a palavra de Deus é uma bênção. De como a palavra de Deus é agradável, é boa, faz bem, nos alegra, nos satisfaz, nos guia no caminho correto. O maior capítulo da Bíblia, não por coincidência, todo ele fala sobre a própria Bíblia, sobre a própria palavra. E nesse capítulo todo, a Bíblia é chamada de várias formas. Então, quando você lê o Salmo 119, você vai ver o salmista falando dos decretos do Senhor. É a palavra, ele está dizendo a lei do Senhor, o Senhor decretou coisas sobre nós, para nós. Ele vai falar sobre mandamentos, chamando a Bíblia toda de mandamentos do Senhor, ou mandamento do Senhor. Significa o quê? Que ele nos ordena certas coisas para o nosso bem. Então, a Bíblia são mandamentos. Ele chama também de testemunhos. Os teus testemunhos são o que dá vida, o que guia no caminho correto. Por que testemunho? Porque Deus, Ele trata conosco, Ele fala com a gente de forma clara, sincera e direta. Como se fosse alguém dando testemunho diante do juiz. Então, alguém que vai dar testemunho diante de um júri, né, não vai ficar dando volta, rodeio, inventando, contando caos. Não, vai falar o que é para ser dito e deu. Então, quando Deus fala conosco, Ele fala através do seu testemunho. Ele vai direto ao ponto, Ele é claro, de forma que qualquer pessoa pode entender. A palavra ela é compreensível por todos. A Bíblia também é chamada de juízos, como se fosse a palavra de um juiz para nós. A Bíblia é chamada de lei,
se é lei, é para ser obedecida. A Bíblia também é chamada de promessa, ou das promessas do Senhor. E se é promessa, e é para nós, e nós somos povo, nós somos filhos de Deus, são promessas de bem. Tem promessa de condenação? Tem, para quem não é filho de Deus. Para quem não crê, não segue o Senhor. Mas para nós que buscamos ao Senhor com todo o coração, que queremos ouvir, queremos aprender, as promessas são de bom para mais. São de ótimo para cima, né? Então, cada um desses aspectos, cada uma dessas palavras revela como se fosse um lado de uma pedra preciosa. Pensa assim comigo. Se a Bíblia é um tesouro, ela tem vários lados. Ela revela promessas, ela revela juízos, ela revela testemunhos de Deus para nós, ela revela a lei do Senhor para nós. Enfim, ela tem muitos aspectos e muitos âmbitos aí para a gente cavocar, entender, buscar e nos apropriar. E a ideia central desse texto de hoje, desse pedacinho que nós lemos, a ideia central dessa passagem é o salmista, que escreveu o salmo, tá? O salmista, falando assim: eu quero entender, eu quero seguir essa palavra, porque é ela que me dá a satisfação que eu preciso. Então eu quero que você acompanhe comigo esse percurso. Eu quero entender, eu quero cumprir, praticar essa palavra, porque é ela que me satisfaz, é ela que me preenche, é ela que me dá segurança. Então, em primeiro lugar, lendo o Salmo 119, a partir do versículo 33, nós vemos no salmista, nós vemos nesse salmo aqui, uma vontade de entender e seguir a palavra. E eu já quero ir desafiando você a ir se comparando. Se coloca diante desse texto como se fosse um espelho e pensa: eu estou assim? Eu vivo? Eu sinto isso? Vai fazendo esse exercício conforme aí a pregação vai andando. Uma vontade de entender e de seguir a palavra. Versículos 33 e 34. Olha só como é que o salmista fala: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Uma vontade de entender. Senhor, dá-me entendimento para que eu obedeça. Senhor, revela-me os teus caminhos para que eu ande neles. E aí, o salmista aqui fala dos decretos e da lei. Decretos e da lei, né? E aí eu peço para você refletir comigo. O que vem na sua cabeça quando eu digo para você a palavra lei? É lei e deu. O que vem na tua cabeça? Uma coisa boa, agradável, uau, que legal, vamos todos cumprir a lei, que alegria? Dificilmente. Normalmente é uma coisa que vem para podar, né? Não, é lei andar até 80 por hora. Então, não posso andar mais rápido que isso. Não, é lei que tem que pagar imposto. É imposto, paga e deu. Pois é, tem que pagar imposto. Né? Parece que é uma coisa assim que limita de uma forma negativa. Até me veio na memória, eu anotei aqui, a questão do quinto dos infernos. Você já ouviu essa expressão? Né? O quinto dos infernos. De onde é que vem isso? Lá da época que o Brasil era colônia de Portugal, o Brasil tinha muito ouro e as pessoas, né, mineravam, cavocavam o ouro, e aí a coroa portuguesa, o rei de Portugal, disse: espera aí, é muito ouro para passar longe do meu bolso. Então eu, que sou o rei desse lugar aí, de todo o ouro que for retirado, eu quero 1/5 para mim. E aí todas as pessoas, todos que mineravam, trabalhavam, eles tinham que pagar 1/5 para o rei. E aí virou um dizer popular, uma maldição, né? Vai pagar o quinto dos infernos, então tem que pagar esse quinto dos infernos. E aí parece que para nós, quando vem a ideia de lei, de imposto, né, vem essa carga, esse peso por cima. É como se fosse o quinto dos infernos. Aí a gente vê a lei, a palavra do Senhor sendo chamada de lei. Parece que é um negócio assim, Deus está lá com um raio, né? O raio na mão, assim,
louco para jogar na gente se a gente não cumprir a lei. Só que não é esse o sentimento que nós vemos nas pessoas de Deus na palavra. Não é esse o sentimento que nós vemos nesse salmo. O salmista não diz assim: Senhor, me livra de descumprir tua lei porque eu ia estar acabado. Não é isso que ele diz. Mas ele diz: eu quero, me ajuda a entender para eu poder cumprir a tua lei, Senhor. Que eu quero obedecer de todo o coração, versículo 34. Então, por que ele tem essa satisfação? O que tem de diferente? Como é que esse salmista enxerga a lei? Como é que eu e você podemos enxergar a lei do Senhor de fato? No versículo 35, nos mostra que essa lei, os mandamentos de Deus, nos dão satisfação. Antes de mais nada, eles nos completam, porque nós temos um propósito de existência. Ontem eu falei sobre isso com os adoles, né? Nós temos um propósito no plano de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ele nos adotou como filhos amados. Essa é a nossa função aqui na terra, sermos filhos de Deus e vivermos dessa forma. Então, para cumprir essa função, ou enquanto a gente não cumprir essa função, nós não estaremos satisfeitos. A gente pode trabalhar, a gente pode estudar, nós podemos alcançar coisas incríveis como seres humanos. Mas se nós não cumprirmos o nosso papel que Deus nos deu de filhos, de servos dele, a gente não vai estar satisfeito. Então o salmista diz: quando eu cumpro a tua lei, eu encontro satisfação. Eu sou completo, o meu papel está sendo feito, porque é para isso que eu existo. Versículo 37 fala que a lei é o caminho que o Senhor traçou para nós, e ela não é um caminho inútil. O versículo 38 diz que Deus faz promessas maravilhosas para os seus servos, e essas promessas estão na lei para quem cumpre a lei. Então tem recompensa de cumprir a lei. Versículo 39 diz que cumprir a lei livra da vergonha. Cumprir a lei do Senhor livra a gente da vergonha. E no versículo 40 fala que nós temos vida através da lei do Senhor. A lei do Senhor nos dá vida. Então são muitas vantagens para a gente cumprir, para quem cumpre a lei do Senhor. Para quem conhece, para quem quer entender e quer viver a lei do Senhor. Então, em primeiro lugar, o salmista deixa bem claro que ele tinha um desejo profundo de entender e de viver e de cumprir a lei do Senhor. E aí eu preciso perguntar para você, eu preciso me perguntar agora, faça essa pergunta para si mesmo. De 0 a 100%, em quanto está o meu desejo de conhecer a lei do Senhor? De 0 a 100%, quanto eu tenho vontade de saber mais sobre Deus? Talvez assim, a resposta bonita é, não, 100%, né? Eu quero, claro que sim. Tomara que seja. Tomara que esse seja o nosso alvo. Mas normalmente não é assim. A gente até tem vontade, mas nos deixa soterrar pelas coisas do dia a dia e não lê a palavra. E não busca de fato conhecer. Então, peça para o Senhor: Senhor, eu quero entender a tua palavra. Faz essa mesma oração do salmista: dá-me entendimento, dá-me ânimo, dá-me vontade de ler, de conhecer, de ouvir tua palavra, Senhor. Aliás, ouvir a Bíblia também conta, tá? Abre no YouTube, lá abre no aplicativo da Bíblia, escuta a palavra. Está dirigindo, está lavando louça, está trabalhando, fazendo alguma coisa manual, escuta a palavra. Por que não? Mas crie, desenvolva essa vontade, esse desejo. E em segundo lugar, primeiro então, a vontade de entender e de cumprir. Em segundo lugar, nós vemos aí que o salmista tem essa satisfação na palavra. Então ele diz bem claro, eu acabei de falar um pouco sobre isso, vou aprofundar um pouquinho agora, sobre a satisfação, a completude
de coração, de alma e de vida que o salmista tem ao entender e ao viver a palavra. E eu quero que você tenha isso também. De novo, pode nos parecer que ter satisfação em cumprir um mandamento é como se fosse tomar remédio. Como é que é tomar remédio para você? Normalmente é aquela coisa assim, vamos lá, tem que engolir esse negócio aqui porque vai me fazer bem. É pior se eu não tomar. Então toma logo, deu. Tomou uma água ali, come uma coisa, tá, tomei, chega. E quando a gente pensa em cumprir mandamentos, em obedecer a lei e ter satisfação nisso, parece que seria alguém assim, nossa, chegou a hora de eu tomar meu comprimido, daqui que eu vou mastigar esse negócio para sentir bem o sabor. É como se fosse isso, não faz muito sentido. Mas não é essa a ideia. Tenha claro isso para você, repagina aí a tua ideia, que a palavra ela não é algo desagradável que a gente obedece porque é pior se não fizer. Não é isso, de novo, que eu vejo o salmista falando aqui, tanto nesse trecho quanto no Salmo 119, na Bíblia toda. A Bíblia, vez após vez, diz, faz comparações incríveis, diz assim, a palavra é mais doce do que o mel. Obedecer, cumprir, entender a palavra é tão agradável quanto comer o melhor doce disponível. Naquela época, o mel era a coisa mais doce que eles tinham. Hoje, talvez, sei lá, você diria aí um bolo de chocolate, né? Um negócio assim, nossa, sorvete trufado com cobertura. Obedecer, cumprir, entender a palavra é mais agradável do que isso. Versículos 35 a 37, o salmista diz assim, lá no Salmo 119, 35. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele eu encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Olha só como é que o salmista faz um paralelo entre as outras coisas e o caminho do Senhor, o caminho da palavra. Ele diz assim, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Ou seja, em qualquer outra coisa eu não encontro satisfação. Entenda isso. Entenda isso. As coisas desse mundo são meramente passageiras em sua satisfação. Elas satisfazem, elas alegram, sim. Você trabalhar, você atingir objetivos, você alcançar coisas, traz satisfação, traz senso de dever cumprido? Traz, mas isso vai passar. Agora, viver os planos de Deus para a sua vida, viver o caminho dos mandamentos do Senhor, isso dá satisfação, com S maiúsculo. A ponto de o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3:10, ter escrito um texto que reflete essa verdade aqui. Ele diz lá, eu decidi nada mais ter como valioso, como precioso. Tudo que antes me era valioso eu considero como lixo, como esterco, como refúgio, tendo em vista o conhecer a Cristo e o ser encontrado nele. Olha a mudança na escala de valores de uma pessoa. Esse é o desafio, essa é a oportunidade que a palavra nos dá, de vivermos na presença de Deus. De ter essa verdadeira satisfação a ponto de eu ter uma conta de banco, um investimento seguro e tranquilo, não ser mais tão valioso assim. De eu ter um carro top ali, não ser mais tão valioso assim. De eu pagar, de eu viajar, de eu comer, de eu comprar, isso tudo para de ser tão valioso assim. Eu ser reconhecido como um profissional, como expert na minha área, de eu alcançar isso e aquilo e aquele outro, não ser mais tão importante assim. Por quê? Porque eu encontrei o que realmente importa. Porque a satisfação real, ela está no caminho do Senhor. E não é que Deus quer que a gente abandone tudo e deixe de trabalhar, seja um péssimo profissional, porque o que me importa é ler a Bíblia. Não é isso. Mas é entender que
A escala de valores é essa: caminho do Senhor, viver uma vida com Deus, dar exemplo de ser cristão, buscar de todo o coração o caminho dos mandamentos, e aí o resto vem depois, vem abaixo, vem atrás disso. Deve ser um complemento para aquilo. É mais ou menos isso que o salmista fala aqui. Olha como ele diz no 36, inclina meu coração para os teus estatutos e não para a ganância, porque são coisas que combatem uma com a outra. Eu ler a Bíblia ou eu trabalhar um pouco mais? Eu tirar um tempo de devocional ou eu começar logo a resolver minhas coisas? Eu deixar tudo em ordem para a semana ou tirar um tempo de oração no domingo? São coisas que combatem uma contra a outra. E que nós somos desafiados e chamados a fazer uma escolha. E fazer a escolha certa. Inclusive fala sobre o amor do nosso coração. Tem músicas que falam, né? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar à presença de Deus. Eu não tenho outro prazer maior do que chegar na tua presença. Isso é um desafio para nós criarmos essa consciência e esse sentimento. Não tem nada que me agrade mais do que ter aquele tempo com Deus. Nossa, isso é muito longe da minha realidade, da tua realidade. Talvez seja, mas é possível. Nós vimos homens e mulheres na palavra vivendo isso de fato. É isso que o salmista está dizendo. Inclina o meu coração, tem que ser um pedido intencional. Senhor, eu quero experimentar isso. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. E não para a ganância. Vamos seguir, senão eu não paro de falar sobre isso. E olha só um detalhe ainda, que é muito importante. Fala no versículo 37... Faze-me viver nos caminhos que traçaste, para a gente parar e pensar nessa comparação ainda, o que é que a Bíblia fala sobre o caminho de quem está longe do Senhor. É um caminho de escravidão, é um caminho de peso, é um caminho de culpa, de fardo, é um caminho de morte. E qual é o fardo, qual é o caminho, qual é a oferta que Jesus nos faz? Mateus 11, 28. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes aliviarei. Tomem sobre vocês o meu fardo. O meu fardo é suave, a minha carga é leve. Deixa a carga de vocês comigo. Então essa troca, ela é constante, precisa acontecer. E nós somos desafiados a fazer ela. E por fim, terceiro e último ponto. A palavra dá segurança. Então nós vemos nesse salmo, o salmista dizendo, Senhor, eu quero entender, eu quero cumprir, me dá esse desejo. Aí nós vemos ele dizendo, agora, eu quero entender, eu quero cumprir porque isso me satisfaz, isso me agrada, isso me alegra, isso enche a minha vida. E aí ele termina esse pedacinho do salmo dizendo, porque a tua palavra, ela me dá segurança. A tua palavra me dá certeza de quem eu sou e de quem o Senhor é. Versículos 38 a 40. Olha só o que diz ali. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Então, quando nós falamos de promessa, ele fala ali de promessa, no versículo 38, cumpre a tua promessa. Que promessa é essa? É promessa de riqueza, de saúde sem fim, é promessa de ausência de problemas? Lamento informar, não é isso. Não, tá? Não é isso. Mas é a promessa de que, junto com o ensinamento de Deus, junto com essa lei, o próprio Deus vem, o próprio Deus está. Essa é a promessa de uma forma geral. A Bíblia toda, especialmente o início do Antigo Testamento, estabelece esse padrão. A Bíblia é uma autorrevelação de Deus para nós. Vou falar de novo.
A Bíblia é uma autorrevelação de Deus para nós. Pensa alguém que escreve a sua autobiografia, conta a história da sua vida e deixa o livro para que as pessoas que viverem depois possam conhecer. De forma bem simples falando, é isso que Deus fez na palavra. Ele revela quem Ele é para que nós o conheçamos. E Ele revela o que Ele faz na história da humanidade, desde o início, para que a gente saiba, aquele Deus é esse Deus. Aquele Deus que falou lá com Adão, que falou com Abraão, que agiu através de Noé, que agiu através de José, que salvou, que destruiu, que fez e causou, é o mesmo Deus que está falando comigo hoje na palavra. Essa é a promessa, junto com a palavra, junto com o ensinamento, há a presença de Deus. A Bíblia diz que o próprio Jesus é a palavra. Ele se fez carne, a palavra se fez carne. Então Deus, Ele está na sua própria palavra, a autoridade dEle, a presença dEle. Por isso que quando nós lemos, nós buscamos a presença de Deus. E essa é a promessa. E aí o salmista diz: cumpre a tua promessa, Senhor. Eu estou buscando te conhecer, então seja presente, seja real na minha vida. Continua sendo presente e real na minha vida. E aí vem a questão aqui de qual é a maior promessa de todas. Qual é a promessa central da palavra? É a presença de Deus de forma plena entre nós. Essa é a promessa central da palavra. Se você olhar para o Antigo Testamento como, assim, de fora, olhando de uma forma geral, um panorama, todo ele mostra Deus se revelando, se autorrevelando, mas em momentos e de formas específicas e pontuais. Então Deus vinha, aparecia lá para Adão e Eva, conversava com eles e saía. Deus veio, falou com Abraão, apareceu a ele e saiu. Falou com Moisés na sarça e saiu. Vinha na tenda do encontro, dava fumaça, tinha terremoto, trovões e tal, e aí Deus saía. Ele vinha sobre o rei, sobre um profeta, sobre Saul, sobre Davi, habitava naquele rei, sobre aquele tempo, durante aquele tempo, e saía. Então Deus, ele se revelava e a sua presença vinha e voltava. Isso tudo apontando, lembra, através dos reis, dos sacerdotes e dos profetas, apontava para uma realidade maior. Que um dia Deus viria habitar entre o seu povo. Não apenas visitar, mas habitar entre o seu povo. E a palavra toda, então, aponta para o Emanuel. Lembra o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus perto de nós. Qual é a maior, então, o cumprimento da maior promessa de todas dentro da Bíblia? O que é que deve nos dar a maior segurança? A Bíblia nos dá segurança, a palavra, quando é cumprida, quando é seguida, ela pode nos dar segurança. É o quê? É a certeza da presença de Deus perto e em nós, quando nós cremos. Então, o Novo Testamento vem dizer, em primeiro lugar, lá em João, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do Filho único vindo do Pai, cheio de graça e verdade, para que quem nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então a maior promessa, a maior segurança que nós temos é a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. E daí talvez isso fica meio assim, legal, então um dia lá eu vou viver a vida eterna. E aqui que eu quero chamar sua atenção de volta. Está comigo ainda? Quando a gente fala de vida eterna, a gente fala de Jesus habitar entre nós para nos salvar, parece que fica tudo muito distante.
assim, um dia eu acreditei, um dia eu fui batizado, ok. Aí um dia Jesus volta, ou eu morro, e eu vou estar lá com Ele. Mas deixa eu te perguntar, quando é que começa a vida eterna? Qual é o momento que começa a vida eterna? Não é quando você morre, morte física, mas é quando você morre para você mesmo e crê em Cristo. Então, no momento em que você crê em Cristo, no Senhor Jesus, como o Senhor da tua vida, como o centro, o alvo, o principal da tua vida, a partir daquele momento você recebe a vida eterna. E você passa a viver a vida eterna ao mesmo tempo que vive essa vida aqui. E então, quando você morrer nesse corpo, você continua vivo. Por isso que a Bíblia fala de vida após a morte, vida eterna. Essa é a promessa central da palavra, baseada na pessoa de Jesus Cristo. Esse é a gema, a pedra preciosa, mais atrativa, mais importante de todo o tesouro da palavra. Toda ela aponta para uma pessoa, aponta para Jesus. E toda a Bíblia fala para mim e para você, nós temos um problema. Você está com um problema que você não pode resolver diante de Deus. Através das histórias que nós lemos na Bíblia, às vezes a gente pode pensar, nossa, mas fulano pisava na bola, né? Davi era rei, tinha várias mulheres, teve que roubar a mulher do cara lá, trair, adulterar. Saul ofereceu o sacrifício errado, pisou na bola. Abraão mentiu lá que a Sara não era a esposa dele. A gente fica olhando as histórias e vai pensando assim, mas que povinho, né? Gente da Bíblia aí. Que povinho complicado. Pois é, aponta exatamente para quem nós somos. Nós somos seres humanos, essas pessoas diante de Deus. Nós somos complicados, nós somos pecadores. Toda a Bíblia aponta para isso, ao mesmo tempo que ela aponta para um Deus misericordioso e que nos redime, que nos salva desse pecado e que nos dá a vida eterna. Então eu quero que você entenda isso, que você tenha isso claro. Quando lê a palavra, quando buscar, quando for se debruçar diante da Bíblia, da Escritura, que você entenda, está mostrando os meus problemas? Tá, eu sou um ser humano como qualquer outro, mas está mostrando a minha salvação. Está mostrando o caminho que o Senhor já me deu para ser salvo e estar na presença dEle. Então, para terminar, tem aquela continha que eu falei na outra vez aqui. A nossa expectativa de vida geral é 80 anos. Lembra, Ângelo? Tu me falou para parar no meio do caminho dessa? Nossa expectativa de vida é 80 anos, tá? Mais ou menos 80. Isso são 29.200 dias de vida, tá? Eu tenho, quando eu escrevi a mensagem, eu esqueci de refazer o cálculo aqui. Eu tinha 25 anos de idade, né? Agora eu já tenho 26 e pouco. Se eu já vivi 25, me restam 20.070 e poucos dias de vida. Quem já viveu 40 anos, tem ainda 14.600 dias de vida restantes. Aí aqui que o Ângelo me falou para parar da outra vez, né? Mas eu anotei ainda de 50, né? 50, quem já viveu 50 anos de vida, ainda tem 10.900 e poucos dias pela frente. Isso é pouco, gente. Nesse ano de 2025, eu e você ainda temos 326 dias para ser vividos. Então já não são mais 360, é 320. Está decaindo essa conta. O que eu quero dizer com isso? O tempo está passando. O tempo que Deus me deu, o tempo que Deus te deu, aqui nessa vida, nesse mundo, tem um propósito e tem uma função, tem um objetivo. Essa função é você ser filho do Pai, é você viver na presença dEle, é você ter a segurança que a palavra te dá. Busque entender, busque cavocar mais do que a palavra tem para te dizer. Busque viver a satisfação que só a palavra pode te dar e experimenta dessa segurança
que a Bíblia te dá. Porque a Bíblia te lembra, sim, você tem um monte de problemas. Você tem um problema que é seríssimo, mas ele já está resolvido. Já está resolvido na pessoa de Cristo Jesus, porque ele já pagou todo o preço do meu e do teu pecado. Do pecado que você já cometeu e do pecado que você ainda vai cometer, já está pago. Você não precisa ter medo dessa condenação. Você precisa buscar alinhar a sua vida, porque já está pago. Busque ler a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra do Senhor. Eu lembro do professor Josemar no seminário. Ele era um cara que me fazia sair da aula, assim, querendo chegar no quarto e abrir a Bíblia e ler. Porque ele só dizia, ele mostrava isso de forma simples: leia a sua Bíblia. Eu estou falando isso para você nessa noite. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Ouça a sua Bíblia. Tire tempo, e pode ser pouco, começa com um pouquinho. 5 minutos do seu dia. Mas leia a sua Bíblia. Senhor, me dá entendimento, inclina o meu coração para a tua palavra. Leia a sua Bíblia. Faça disso um objetivo esse ano. Por isso, vai ter aí, eu deixei com a Denilson, os planos de leitura bíblica. É um plano anual, então logo está aí o fim dele. Acabou de começar fevereiro, você pode começar em fevereiro ou em janeiro, tanto faz. É um plano que todo mês tem uns 20 e poucos dias de leitura. Ou seja, vai sobrar dias livres no mês. Para quê? Para você recuperar a leitura atrasada, ou para você cavocar um pouco mais algum texto que ficou com alguma dúvida. Pega o seu plano de leitura, deixa ele com a sua Bíblia num lugar visível e leia a sua Bíblia. Cavoca nesse tesouro precioso, porque Deus tem coisas incríveis para te revelar, para te assegurar, e talvez você está perdendo isso por falta de ler a sua Bíblia. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos e te louvamos. Somos muito gratos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela palavra, pela Bíblia, pela tua escritura, os teus mandamentos, as tuas leis para nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ver pessoas como nós, que viveram, tiveram dificuldades no mundo, lutaram com os seus pecados e ainda assim foram cuidadas por ti, foram salvas, direcionadas por ti, Senhor. Isso nos mostra, nos dá segurança. Isso nos mostra quem o Senhor é. Acalma o nosso coração no dia a dia, Senhor. Que a gente consiga tirar tempo para ler a tua palavra. Cria em nós, do mesmo jeito que esse salmista falou, cria em nós, Senhor, o desejo. Nós queremos ler a palavra, nós queremos entender, nós queremos obedecer. Cria isso em nós, Senhor. Esteja conosco em cada momento da nossa leitura bíblica, para que a gente aproveite isso ao máximo. Senhor, de modo geral, eu clamo pela tua bênção sobre cada um aqui, sobre o trabalho de cada um, sobre a família de cada um, sobre as nossas casas, Senhor, os nossos filhos, sobre tudo que nós vamos enfrentar nessa semana, nesse mês, Senhor, que tu esteja indo à frente, nos fortalecendo, nos guiando, nos protegendo. Enche a cada um de nós do teu Espírito Santo, Senhor. Que a tua presença seja real em nós. Que a gente não saia na nossa força no dia a dia para trabalhar, mas que nós saiamos na tua força, cheios da tua unção, da tua graça, Senhor. E que nós possamos viver na tua presença. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Avisos. Vou começar de trás para frente. Em abril, vai começar a nossa escola de líderes, tá? Nossa escola de líderes vai funcionar nas quartas-feiras à noite e vai ser uma formação que vai durar mais ou menos 9 meses. Uau, é muito? Acho que não. Você está convidado a participar, tá? Logo mais vai ter informações, vai ter inscrição, a turma é limitada. Vai começar dia 2 de abril, a nossa aula inaugural, e aí vai seguir nas quartas-feiras à noite vários módulos de conhecimento bíblico, de conhecimento teológico, de conhecimento de liderança, então questão de lidar com
conflitos, planejamento, autoconhecimento. Nós vamos trazer professores, pessoas de fora, vai ter material preparado específico. Então, já reserva aí um tempo, a data, a oportunidade para você participar da Escola de Líderes dessa nossa primeira edição, 2 de abril. Um pouquinho adiante disso, reserva a data. Esse aí, se você não quer participar da Escola de Líderes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Retiro de Páscoa, 18 a 21 de abril, tá? 21 vai ser numa segunda, então o retiro vai começar sexta, sábado, domingo e segunda. Na sexta-feira, feriado já, e aí 21 é feriado também. Vamos fazer o retiro aqui no Água Azul, PIB Itapejara, então vai se preparando, guarda uma graninha para pagar a inscrição, prepara a tua barraca, ou já entra em contato para reservar uma cabana lá, mas vamos ter esse tempo juntos de comunhão, tá? Pensa assim, que a inscrição dá uns 2 ou 3 lanches para cada pessoa. Então, se você sair comer um lanche, um X, alguma coisa, vai gastar o dinheiro que usaria lá na inscrição. É um valor barato. É isso que eu quero dizer. A gente sempre faz o máximo possível para ficar em conta. Então, reserva a data, reserva a grana, tá bom? E essa semana, dia 12, quarta-feira, tem brechó. Agora, tá? Quarta-feira tem brechó. Agora o Nadir vai organizar aí, precisa da ajuda de homens fortes para puxar umas mesas aí, né, Nadir? Agora mesmo, terminando o culto, deem uma mão para ele. Se você ainda tem roupas de verão para trazer, para doar, traga amanhã. Amanhã o pessoal já vai estar aí arrumando, né? Amanhã? Amanhã, a partir de meia-tarde, aí, pode trazer aqui na igreja. Quer trazer antes, fala comigo. E colabore com esse brechó. Avise quem você sabe que poderia se beneficiar. E doe roupas aí se tiver para doar. Alguma coisa mais para avisar que eu tenha esquecido? Se não, Deus te abençoe, te guarde, dê uma boa semana e até domingo que vem. Dá um abraço em quem está perto de você.